Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Urso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que já andou perambulando aqui no canal, um filme que já rendeu um short que está fazendo muito sucesso, então nós resolvemos antecipar a gravação desse review especial. E é claro que eu estou falando do nosso Lady Hawk, eu estou falando do Feitiço de Áquila, eu estou falando dessa fantasia, desse romance de fantasia dos anos 1985. Tem bastante coisa legal para dividir com vocês, além da minha experiência em reassistir. Eu fui atrás de algumas curiosidades e de algumas informações interessantes. Mas vamos começar, como sempre, ouvindo do Arthur, como foi para ele revisitar a história de Lady Hawk, nosso Feitiço de Áquila. E aí, Arthur? Filmaço, né? Fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Assisti várias vezes, especialmente para um filme que foi diversas vezes reprisado na televisão aberta. Então, estava sempre assistindo e sempre gostei muito da história. Essencialmente é uma história de romance, mas de início você não consegue entender muito bem qual é o tema da história, assim, digo, em relação a romance, aventura, porque por mais que seja um filme de romance, ele tem muita aventura. E nesse início do filme, até você entender o que está acontecendo, qual é o ambiente do filme, ele é majoritariamente de aventura. O menino está na cela, ele vai ser pego para poder ser levado lá para fazer o que tem que fazer, a punição, aplicar a punição dele, que é um menino gatuno, um oportunista, não perde a chance de se beneficiar, mas ao mesmo tempo ele é um menino muito esperto, então ele consegue se virar na vida de uma maneira saindo por cima quase sempre, né? Podemos dizer assim. E ele consegue fugir de uma cidade, né, uma fortaleza que todos ficam, nossa, é impossível fugir de lá. E nessa fortaleza, nessa cidade, tem um bispo que ele... Bom, essa é uma experiência minha mesmo, que eu acho muito engraçado esse filme. Ele mistura muito a parte mística com a parte religiosa. E aí tem esse bispo que, apesar dele ser um bispo que prega, né, a religião e tudo mais, ao mesmo tempo ele não é o que ele diz ser. Ele é um feiticeiro, ele não está junto com a igreja, mas ao mesmo tempo ele é bem dual. Eu acho que esse filme traz muito essa dualidade em várias etapas, em vários momentos. E aí esse menino foge, né, e consegue... os guardas começam a correr atrás dele, porque não pode deixar nenhum prisioneiro escapar ali daquele lugar, porque o lugar já tem uma fama, se fugir o lugar vai ficar mal visto, e isso o quê, e temos que pegar ele. Então os guardas começam a correr atrás desse menino, só que ele acaba encontrando um viajante que ouviu da história dele, que ele fugiu, e queria saber um pouco mais dele, queria ter um pouco mais de contato. Falou, olha, você tem algo que eu preciso, você sabe fazer algo que eu preciso entrar naquele lugar, porque eu tenho um negócio a tratar lá dentro, mas eu não sou bem-vindo. E aí ele tenta convencer de várias formas o menino, né, até às vezes pela força, pelo medo, de que o menino tinha que trabalhar para ele, porque ele salvou o menino de enrascada e tudo mais. E o menino é uma pessoa boa. Só que conforme o menino começa a acompanhar esse rapaz, ele ao mesmo tempo ele começa a ver que esse rapaz também tem muitos segredos. Tem hora que o rapaz some, e aí aparece uma moça, e aí ele começa a se perguntar quem é você, para onde foi o rapaz, quem é a águia, quem é o lobo, quem é o cavalo. Então muitas coisas no início começam a ficar muito nebulosas, mas conforme a história vai se desenrolando, você vai começando a dar nome aos bois e descobrir quem é quem, o que é o que, e as coisas começam a se encaixar. E aí a aventura, aos poucos, começa a dar lugar ao romance, e aí existe um romance tanto do menino, que ele tem algum interesse,
quanto do rapaz, que também tem interesse, e você fica assistindo aquilo ali acontecer. É um filme que tem uma cadência muito lenta. Confesso que, para mim, hoje em dia, já é algo que incomoda um pouco, mas não prejudica nem um pouco a experiência do filme, porque é um filme que tem uma narrativa interessante, uma história interessante, a proposta dele, especialmente para a época, foi uma proposta inovadora, foi uma coisa diferente do que a gente costumava ver. A trilha sonora é bem construída, a atuação é maravilhosa, a gente vibra junto com os personagens, eles são envolventes. Cara, é um filme que realmente vale muito a pena você revisitar. Eu revisitar esse filme assim depois de muito tempo, porque a última vez que eu assisti tem muito tempo, mas voltar nesse filme foi uma sensação muito boa, como o Orso vive dizendo, dá um quentinho no coração, assim, é muito gostoso de poder entrar em contato de novo com essa aventura, com essa história. Isso foi bem legal poder voltar e rever esse momento. Agora eu quero saber do Orso qual foi a experiência dele e as curiosidades. É Quais isso que eu estou são as esperando. curiosidades? Claro, claro, claro. É um filme que realmente marcou a todo mundo que assistiu. Eu não conheci alguém que tenha assistido uma única vez. Falou, pô, para É, mim, falou, Rodrigo, eu assisti Lady Hawk, assisti O Feitiço de Áquila uma única vez. Talvez porque ele reprisou bastante, mas eu acredito que é porque o filme em si é muito bom, a história é muito boa. Mesmo você sabendo tudo o que vai acontecer, você quer ver aquilo de novo, você quer participar daquela história de novo. Aí o filme se passa na Itália do século XII. E aí nós temos o nosso Matthew Broderick, que faz o Philippe Gaston, que é o rato, que é esse prisioneiro que foi a única pessoa a conseguir escapar dos muros de Áquila. Ele consegue uma rota pelo esgoto, ele consegue fugir. É uma história de amor, é um filme essencialmente de romance, tem muito de aventura, porque na década de 80, todo filme essencialmente tinha que ter ou aventura, ou ação, ou romance, ou comédia. Então, a década toda, os grandes lançamentos tinham pelo menos elementos desses gêneros. Aqui nós temos Rutger Hauer fazendo o cavaleiro, fazendo o Navarre. Esse cavaleiro que é um cavaleiro solitário, é um cavaleiro que está ali andando com um belo falcão. Por ajudar o rato, ele embute na cabeça do rato que o rato está em débito. Como o Arthur colocou, ele quer entrar em Áquila para resolver algumas pendências. É um filme que nós podemos fazer uma analogia com o próprio Romeo e Julieta, que é um outro clássico italiano. Então, são dois amantes, são dois namorados, são duas pessoas que querem estar juntas, mas por qualquer motivo não podem estar juntas. Esse bispo é um bispo da Fortaleza de Áquila, ele comanda ali, é como se ele fosse o maioral ali do lugar. Ele se apaixonou por essa mulher. Quando ele soube que essa mulher estava interessada num cavaleiro, ele fez as mandingas dele lá e lançou essa maldição nos dois. Eles vão estar eternamente juntos, porém para sempre separados. Ou seja, durante o dia, Michelle Pfeiffer, que é a Isabeau, assume a forma do falcão. E durante a noite, quando ela assume a forma humana, o nosso Navarre vira um lobo. O rato, nisso tudo, ele vem para agregar, ele vem para ajudar, ele vem meio que se emocionar com essa história toda. Ele meio que protege a Michelle Pfeiffer, que está muito bem no papel. Rutger Hauer também. Se lembrar do Rutger Hauer no Blade Runner, ele é um malvadão do Blade Runner. Aqui você vê ele num papel muito mais doce, muito mais imponente. É bem interessante isso. A Michelle estava no auge, ela tinha lançado muita coisa legal.
O Matthew era um pequeno petis, ele era um molecote, ele é um dos primeiros papéis de grande relevância dele. Ele encarnou muito bem esse Tiff, esse moleque de rua. E aí eles vão acertar as contas com esse bispo. No único momento onde eles podem confrontar esse bispo e podem pôr à prova a quebra dessa maldição, que é no eclipse, onde você tem presentes no céu tanto a lua quanto o sol, ou seja, nós temos os nossos dois personagens na forma humana. Um grande filme. Eu não costumo recomendar filme de romance, porque não é o gênero que mais me atrai. Agora, O Feitiço de Áquila, ainda bem que não lançaram remake, não lançaram reboot, não Que fica assim, né? macularam essa obra. Tá lindo, maravilhoso do jeito que tá. Como o Arthur colocou, é um filme que, comparado com as produções de hoje, tem um ritmo mais lento, ou seja, ele te dá mais tempo para entender a história, para se colocar como personagem dessa aventura toda. Hoje as histórias são contadas em um ritmo mais frenético, você tem mais informação em menos espaço de tempo. Então, você que não tem o hábito de revisitar filmes de décadas anteriores, pode sentir realmente que é um filme que demora um pouco para pegar ritmo, mas como o Arthur colocou, você tem a trilha sonora que foi indicada ao Oscar, você tem essa história, esse romance que tem muito de aventura, você torce pelos protagonistas, você quer ver aquele bispo se ferrar com força, você quer que tudo de bom aconteça com ele. É um filme que infelizmente não está presente em catálogo nenhum de streaming. É uma pena. Eu acho que seja o streaming que for, está perdendo tempo. Compensa assistir. Você que está afim de revisitar essa obra vai ter que dar um jeito no Jack Sparrow Flix, vai ter que dar um jeito aí de conseguir esse filme por outros meios. E eu convido essa nova geração de cinéfilos, essa galera que tem 20 e poucos anos agora, a galera que está assistindo os filmes, está consumindo esse material que vem chegado novo, assistam Lady Hawk, assistam O Feitiço de Áquila, se permitam vivenciar essa história de amor, as excelentes atuações e participações. Graças a Deus não saiu do papel, porque teria um filme 2. Essa é a curiosidade, teria um filme 2. Acho que fechou bem, né? No começo da década de 90, eles estavam ensaiando para fazer um filme 2. Ainda bem que não deu certo, porque esse é bem fechadinho, é bem amarrado. Eu não sei que mais do mesmo eles iam enfiar ali, uma vez que estava tudo mais ou menos resolvido. Você que está chegando aqui, você que conheceu o nosso canal através do Feitiço de Áquila, seja muito bem-vindo. Nós vamos trazer mais pérolas da década de 80, de 70, de 60, dos anos 2000. Nós temos um acervo mental muito grande, tem muita coisa bacana que eu quero apresentar e reapresentar para vocês. Fiquem à vontade para indicar filmes, para dividir com a gente a experiência de vocês, como foi assistir, do que você achou, quantos anos você tinha quando participou dessa história, você viu na sessão da tarde, se alugou. Conta um pouco para nós como foi a tua experiência com O Feitiço de Áquila. Indique nosso canal para os seus amigos que gostam de filme, que gostam de série, que costumam passar mais tempo procurando o que assistir do que efetivamente assistindo, porque a oferta é grande, os catálogos estão aí muito inchados, com quantidade, nem sempre com qualidade. Então, a nossa curadoria, a minha, do Arthur, a do Santiago, que também grava com a gente, todos os vídeos que a gente traz aqui, a curadoria é muito fina, a nossa peneira é muito fina, para realmente desenterrar pérolas como essa ou trazer para vocês boas indicações. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar o que eu esqueci de dizer? Não, acho que você complementou perfeitamente.
Então, bora pro Feitiço de Áquila, bora assistir os outros vídeos que nós temos aqui. Com certeza tem muita coisa que vocês vão gostar. É nóis, valeu! Valeu!